Graça e a paz, amados. É um prazer, é uma satisfação estar neste momento aqui com os amados para celebrarmos mais um ano desta gloriosa UPH, de homens valorosos, homens comprometidos com o Evangelho, com o Senhor do Evangelho, pessoas que se dispõem a fazer a obra do Senhor. É uma satisfação podermos tê-los em nossa federação, trabalhando para que o reino do Senhor possa ser divulgado e a cada dia possa ser acrescido mais e mais para a glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amados, eu recebi o convite do reverendo Leonardo, com grande prazer, com grande alegria, para trazer essa palavra a esta UPH, a essa amada igreja. E esses dias tem, eu creio, uns 15, 20 dias, que eu recebi o convite e orei muito ao Senhor para saber qual a sua vontade, qual o seu desejo e que palavra eu poderia trazer aos amados nesses momentos tão difíceis em que nós estamos vivendo, nesses momentos de isolamento social, nesses momentos em que, apesar de nós já termos aqui no estado de Pernambuco uma abertura para que as igrejas voltem ao seu funcionamento, diferente de outros estados e países também, e diversas coisas que eu imaginei trazer para os irmãos, mas o Senhor, nesses últimos dias, me colocou uma palavra em meu coração, e eu orei, pedi a iluminação do Espírito Santo para que eu pudesse compreender essa sua vontade, e trouxe essa palavra que eu acredito que da mesma forma que me edificou, possa edificar os amados. O texto, ele se encontra lá no livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, a partir do verso 23, tá? Os irmãos que estão em casa devem estar bem mais acomodados, Eu vou me utilizar da palavra profética do reverendo Leonardo, E vou ficar à vontade aqui para que possa pregar até meio-dia, Eu estou brincando, viu, irmãos? Mas o texto básico, no qual nós vamos falar hoje aos amados, ele se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do verso 23. Leamos. 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do verso 23, que diz: Ora, estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados, com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes, preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob o seu comando. Isadoc, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Verso 32. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Verso 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam
bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, em Tua presença nos colocamos, Senhor, agradecidos por este momento em que nos congratulamos, ó Pai. Nós Te agradecemos por mais um ano que concedes à União Presbiteriana de Homens desta igreja, Senhor. Que Tu continues a derramar a Tua bênção, continues a derramar do Teu amor, Senhor, continue a derramar da Tua sabedoria sobre esses homens, sobre esses servos escolhidos por Ti para fazer a Tua obra, Senhor. Que possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, que possamos ser instrumentalizados, ó Pai, para que vivamos uma vida comprometida contigo, com o Teu Evangelho, e assumamos o papel ao qual nos chamastes para vivermos, para glorificar o Teu nome e servir-te como Senhor de nossas vidas. Abençoa-nos, fortalece-nos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados, quando nós começamos a ler o texto, o capítulo 12 de Crônicas, nós vemos, como nós lemos aqui a partir do verso 23, uma longa lista de famílias e de homens e clãs das tribos de Israel que seguiam para Hebrom com o objetivo de tornar Davi o rei de Israel. E é interessante que quando nós lemos o texto, a gente vê lá no verso 23 que ele diz assim: como o Senhor havia prometido. Aquelas tribos, aqueles homens, eles sabiam que sob a vida de Davi havia uma unção, havia uma promessa de Deus e que ele governaria Israel. Entre a promessa, a unção de Davi para se tornar rei e esta data, este momento em que ele, por todas as tribos, era anunciado como rei de Israel, tá? Isso se passaram em torno de 18 anos. Davi, quando ele recebe a unção, diz alguns teólogos, alguns estudiosos, que Davi deveria ter lá em torno de 12 a 14 anos, quando Samuel derrama da bênção de Deus sobre a sua vida. E entre este período, entre a unção e o momento em que ele assume o reinado de Israel, se passaram aí essa faixa de 16 a 18 anos. Davi começa a reinar em Israel com 30 anos de idade e reina durante 40 anos, como está escrito na palavra do Senhor. A partir desse verso 24, a gente vê as tribos com seus guerreiros, e é interessante que o escritor, no momento inspirado pelo Espírito Santo, e no momento em que ele está detalhando como esses homens vão à presença de Davi para o declarar rei, ele vai falando das tribos e a quantidade de guerreiros que seguem essas tribos e que o número de homens de arma que irão à presença de Davi para torná-lo rei. Mas quando nós chegamos no verso 32, eles fazem da tribo de Issacar, eles fazem uma diferenciação. Ele vai tratar esses homens não como grandes guerreiros, apesar de sê-los, mas ele vai tratar como homens, 200 homens que os seguem, 200 homens que entendiam e que tinham o conhecimento daquele momento. Não estavam indo com a turba, não estavam seguindo uma multidão, mas eles estavam cientes do momento e o porquê deles estarem indo para declarar Davi rei. É bem interessante isso, e quando nós lemos isso, talvez nós imaginemos que a tribo de Issacar não tinha grandes guerreiros. Mas quando nós lemos lá em Juízes, e quando a gente vai ler lá no Cântico de Débora, assim que eles vencem Sisera, ele é morto, quando
Débora faz o seu cântico, ela vai falar que em torno dela e de Baraque também foram os homens de Issacar, os valentes de Issacar. Então eles também eram guerreiros, mas tinham esta condição, tinham este algo especial, porque eles entendiam bem o que estava acontecendo, tá, naquele tempo, e sabiam qual seria o melhor caminho para Israel seguir. O texto fala de homens que possuíam conhecimento de tudo o que estava acontecendo, bem como o direcionamento de Deus nesses fatos, tomando suas decisões a partir destas percepções. Eles não apenas caminhavam, eles apenas não iam seguindo, olha, era Davi, mas eles sabiam que aquele momento era o momento deles se unirem a Davi, era o momento em que todas as tribos deveriam estar unidas, e a partir de então, todas as tribos estarem juntas com um só rei. Davi, antes de ser considerado rei de Israel, ele já tinha ali passado os 7 anos, tinha sido declarado rei de Judá. E teve que aguardar mais 7 anos, após ser declarado rei de Judá, para se tornar rei de Israel. Porque assim que Saul morre, Abner, que era um general de Saul, ele declara o seu filho Esbocete como rei. E como Abner era um general poderoso, que tinha um grande exército à sua volta, as demais clãs, as demais tribos não quiseram confrontá-lo. Então Davi espera mais 7 anos para se tornar a acontecer este fato. É interessante que quando nós temos conhecimento, quando nós temos esse senso de discernimento da hora, do momento, um conhecimento da vontade de Deus, nós não tomamos decisões precipitadas, nós não fazemos algo não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Nós vivemos hoje, e eu acho que é um dos grandes problemas da igreja hoje, e nós estamos incluídos, é que nós muitas vezes queremos que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Pensamos que aquilo que nós imaginamos, que os nossos desejos, eles estão em sintonia com a vontade de Deus. A gente vê esse contraponto lá, quando a gente lê lá em 2 Samuel, capítulo 4, verso 9 a 12. O que acontece aqui? Só para a gente entender o que é que Davi está falando aqui, tá? Abner é morto por Joabe. Joabe, por vingança, apesar de Abner ter feito um tratado de paz com Davi, Joabe mata Abner. Isbosete, que era filho de Saul e era rei em Israel, ele perdeu o seu general e se fragilizou mais ainda. Alguns homens, ao saber que Abner estava morto, que Isbosete já não tinha o seu general para protegê-lo com o seu exército, o que é que eles fazem? Eles vão à casa de Isbosete e o matam. E esses homens, eles achando que a partir de então Davi seria ungido rei, eles vão contar a Davi que, olha, nós matamos Isbosete e isso faz com que tu nos deva alguma coisa. E podendo, de repente, achavam que, anunciando isso a Davi, Davi poderia colocá-los em algum cargo diante do exército. E esses homens vão a Davi e lhe contam isso, e mostram a cabeça de Isbosete para Davi. Olha a palavra de Davi. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom,
o Beerotita. Disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia as boas novas, e como recompensa matei em Ziclague, muito mais a perversos, que mataram um homem justo em casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram, a Recabe e Baaná. Cortaram-lhe as mãos e os pés, e os penduraram junto ao sul de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Esses homens, agindo segundo seus corações, acharam que matando o filho de Saul poderiam receber graça de Davi. Mas eles não tinham conhecimento que Davi, em certa oportunidade em que ele poderia matar a Saul, ele não o fez, e tinha feito uma promessa a Saul que não tocaria na sua descendência. Então, quando nós não temos conhecimento dos fatos, como nós não discernimos os momentos, nós achamos que estamos muitas vezes fazendo a vontade de Deus, como esses homens achavam que estavam fazendo a vontade de Davi, mas estamos fazendo as nossas próprias vontades. A palavra de discernimento, vivemos, amados, um momento histórico jamais visto nesses últimos 100 anos, em que necessitamos ser como os filhos de Issacar, para conhecermos a época em que estamos vivendo e termos discernimento de qual caminho devemos tomar enquanto servos de Deus. Esta pandemia, como disse bem, e eu fico muito feliz, eu não conversei nada com o presbítero Cosmo, e ele pede para que nós imaginemos o que está acontecendo não só em nosso país, mas em todo o mundo. Nós buscarmos discernimento para saber a ação de Deus nessa pandemia, de buscarmos descobrir qual é a vontade de Deus para o seu povo, de não, em vez de nos recolhermos, em vez de nos afastarmos, apesar de termos que manter todas as ordens sanitárias, mas a igreja não é o templo. A igreja é o povo de Deus. A igreja somos cada um de nós, membros do corpo de Jesus Cristo. E se não estamos juntos, a obra de Deus não pode parar. Aonde quer que estejamos, somos representantes do Cristo ressuscitado. Somos representantes de Deus e podemos fazer a obra de Deus. Jesus, certa vez, dizendo: onde tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei no meio dele. Não precisa a multidão, 2. E nós vemos que a quarentena, ao invés de nos levar, muitas vezes, a ter uma maior comunhão para com o Pai, para com o Senhor de nossas vidas, nos deu, de certa forma, uma acomodação. Porque muitos daqueles que hoje podem vir à igreja, não estão indo. Eu estava conversando com um pastor amigo, e ele tem um trabalho na sua igreja, e eu e a minha esposa participamos. E quando abriu as igrejas, né, e para ter os cultos presenciais, e o limite para igrejas, determinadas igrejas eram de 50 pessoas, e ele começou a fazer esses cultos, e aí minha esposa: olha, vamos. E eu disse: olha, a igreja dele é uma igreja que tem mais de 400 membros, e eu disse: olha, nós devemos dar preferência aos membros da igreja, né? E eu conversando com ele recentemente, eu disse: olha, pastor, agora que aumentou, agora que
já podem ir em torno de 170 pessoas, no caso dele, né? Nós vamos voltar a participar dos trabalhos. Ele disse, mas por que você não participou? Nos que houveram. Ele disse, não, porque é uma quantidade mínima e nós, por bem, achamos que a preferência seria para os membros da igreja. Ele disse, meu irmão, o povo está muito acomodado. Eu tive reuniões dessa que só tinham 10 pessoas. Porque as pessoas preferem estar em casa, vendo pela internet. Isso é uma realidade, e eu vou ser sincero, os homens são os piores. Os homens são os piores. Muitas vezes as esposas querem ir, mas os maridos não querem. Né? Eu, como homem, posso lavar a roupa suja, né? Então, meus irmãos, isso é um momento em que nós devemos, como os filhos de Issacar, conhecermos o que está ocorrendo. Há 100 anos que não ocorre. Isso a última vez que nós tivemos uma pandemia, uma pandemia, já diz que é de mundial, foi em 1918 com a gripe espanhola. Mas mesmo assim, naquela época, as igrejas permaneceram fazendo a obra do Senhor. Disse que em Roma, no primeiro século, existia um surto de varíola. E até o próprio César, o imperador, ele vem falecer dessa doença. Não lembro agora o nome, qual deles. Tá? E os romanos, né, que não tinham sido alcançados pelo Evangelho, eles abandonavam os seus parentes doentes. Mas o cristão, aquele que é alcançado pela palavra, que é chamado para sermos predestinados de Paulo, em Romanos 8:9, que nós fomos predestinados para sermos a imagem do seu Filho. Os cristãos, eles cuidavam não só dos seus doentes, mas cuidavam também daqueles que não eram dos seus. Nós somos detentores da palavra do Senhor. Nós somos aquele que a palavra foi revelada. Nós somos aquele que fomos chamados, não porque mereçamos alguma coisa, porque nós não merecemos nada a não ser a ira do Senhor. Mas Ele, com grande amor, nos deu o seu Filho. Não para que nós fiquemos em nossos sofás, sendo abraçados. É bom estar em sofá, sendo abraçado pelo sofá, estarmos numa rede. Mas para sermos testemunhas do Senhor. Testemunhas do Senhor. Para termos uma palavra de encorajamento. Para dizermos que a vida não é só isso aqui. É muito mais que isso. E essa é a época. Este é o momento. A Bíblia é a ferramenta que devemos utilizar para discernirmos a nossa vida e o mundo, né? A palavra diz que a Bíblia é a bússola do cristão. E eu, quando digo bússola, eu lembro de minha esposa é diretora do departamento infantil da nossa igreja, né? E ela, uma vez, ela dando aula às crianças, ela disse, olha, a Bíblia é a bússola do crente. Aí uma menina disse, tia, não é bússola não, é GPS. Né? Aí minha esposa disse, realmente, é GPS, porque titia já está com idade. Né? Então, é o GPS, é que nos indica o caminho, e ele não falha, não nos leva para lugares, para abismo. Tá? Então, a Bíblia é essa ferramenta que nós devemos utilizar para discernirmos a nossa vida, o mundo, para sermos, pois é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Tendo em vista esse fato, a nossa cosmovisão, e cosmovisão é a maneira que nós vemos o mundo, as coisas do mundo, os sistemas do mundo, e a maneira que nós devemos olhar esse mundo
tem que ser pela lente da palavra de Deus. Não é por achismo, não é pela ciência, não é pela tecnologia, mas pela palavra do Senhor. Paulo, em Romanos, capítulo 3, verso 11, ele diz: isso farei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, da obra das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nós somos um povo, um só povo, unidos para glorificar o nome de Deus. Nós nos dividimos em sociedades, em nossas igrejas, mas nós não nos dividimos, que nós somos um só. Crianças, adultos, homens, mulheres. Então, nós devemos nos despertar do sono. A igreja parece que está dormindo, os homens parecem que estão dormindo. Eu estava conversando com o reverendo, não Leonardo, esqueci o seu nome agora. Edilson, o reverendo Edilson, né? Justamente por isso. O reverendo Edilson foi secretário presbiterial de homens, e ele falando a dificuldade em se fazer trabalho com os homens, né? Nós temos que nos despertar, nós temos um chamado, nós somos sacerdotes em nossos lares, nós somos sacerdotes, né, em nossas igrejas. Pedro fala que nós somos uma nação de sacerdotes, nós temos uma missão, nós temos que dar exemplos, principalmente nós da igreja presbiteriana, em que a liderança oficial está com os homens. Nós somos modelo. Muitas vezes nós somos como gentios, como ímpios. Queremos que nossos filhos andem no caminho do Senhor, mas nós mesmos não andamos. Queremos que os nossos filhos tenham amor pela palavra de Deus, quando nós mesmos não a temos. Queremos que nossos filhos conheçam a palavra, quando nós mesmos não conhecemos. Temos que discernir os tempos. Temos que saber qual é a vontade de Deus, temos que conhecer ao Senhor, e a ferramenta para conhecermos o Senhor e a sua vontade é a sua palavra. Nós podemos ler livros de homens piedosos, mas a verdadeira entendimento da palavra, ela é dado pela Bíblia, através da instrumentalização do Espírito Santo. É necessário que nos desarraiguemos da nossa natureza pecaminosa, porque nós somos pecadores. Mesmo após sermos revestidos pelo Espírito, mesmo após de termos recebido a graça da salvação, continuamos pecadores. Agora, pecadores remidos pelo amor de Deus, justificados pelo sangue de Cristo, né? E eu gosto sempre de dizer que nós somos justificados, nós não somos justos, continuamos pecadores. Mas Deus nos declara justo, não por nós, mas por conta do seu Filho, que era justo e deu a sua vida por nós, pagou o preço, está consumado, tetelestai, né? E isso é o motivo de nós estarmos aqui. Então é necessário que nós nos desarraiguemos, nós tiremos essa veste de homem pecador e busquemos viver uma vida em santidade, uma vida querendo não fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Eu costumo, sou professor de escola dominical, e eu costumo perguntar sempre assim: qual é o primeiro passo de um discípulo? Qual
a primeira coisa que um discípulo de Cristo deve fazer? E eu passei uns 12 meses, a gente fazendo um estudo sobre a Bíblia, sobre as cartas de Paulo, uns 3 meses, e eu sempre fazia a mesma pergunta e as pessoas não respondiam. E não era porque não sabiam, é porque tinham medo de responder e terem que assumir as suas respostas. Né? Qual é a primeira atitude de um discípulo? A primeira atitude de um discípulo é morrer, é negar-se a si mesmo, é carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Enquanto nós não morrermos para nós mesmos, nós jamais seremos verdadeiros discípulos de Cristo. Por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, quando te converteres. Não era que Pedro não era discípulo de Cristo, não era que Pedro não tinha aceitado a Jesus Cristo, mas porque Pedro ainda deixava a vazão da sua vontade, dos seus desejos. Tanto que quando Jesus disse que vai morrer, ele disse: não, o Senhor não morrerá, não, eu não deixarei. Quando Jesus diz: olha, Satanás pediu para te peneirar, tu me negarás, não negarei. E Pedro é o mesmo homem que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não é um homem qualquer, tu não é um profeta de Deus, tu és o Cristo. Tu és aquele que nós esperamos, tu és o Messias esperado. Mas ainda dentro dele vivia o velho homem se sobrepuxando em relação àquele homem renovado. Em Eclesiastes, capítulo 8, verso 5b, Eclesiastes 8, 5b, Salomão diz: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Temos que buscar ter um coração sábio para discernirmos os fatos e realizarmos a vontade de Deus no seu tempo e de sua maneira. Oremos ao Senhor para que nos dê corações sábios, para podermos discernir o seu tempo e a maneira que Ele quer que nós hajamos. Acredito, amados, que estamos vivendo um novo tempo, onde faz-se necessário, mais que nunca, sabermos discernir a vontade de Deus, para buscarmos trazer de volta a relevância da vida cristã e do Senhor Jesus Cristo. A igreja vive de modo em que ela não tem a relevância que ela teve no passado. Quando nós olhamos, a partir do nascimento de Cristo, a partir de Jesus Cristo, toda uma sociedade foi modificada. Todos os conceitos da sociedade foram modificados. Existe um livro, eu esqueci agora o autor, e peço perdão aos irmãos, mas o título do livro é: E se Jesus não tivesse nascido? Né? E eu presenteei um presbítero muito amado, né? Lá da igreja presbiteriana de Tegipió, o presbítero Misael, né? E ele olhou aquilo ali a primeira vez sem ler o livro, né? E disse, né? E depois ele leu esse livro e disse: meu irmão, é fantástico. E é fantástico, porque mostra todas as mudanças sociais. O que era mulher antes de Cristo, o que era criança. Os historiadores dizem que nas ruas de Roma, quando nasciam filhos, mulheres, os homens, os pais às vezes os lançavam aos meios fios, às sarjetas, porque a mulher não tinha como dar continuidade ao nome da família. As mulheres não eram tratadas como pessoas, eram tratadas como coisas, eram coisificadas. Você vê na própria história de Israel, né? Essa mudança, a mulher, ela casava-se com um homem e ela passava a ser patrimônio dele. Por isso que foi preciso que Moisés permitisse que as mulheres tivessem carta de divórcio, porque eles pagavam um dote e eles abandonavam as mulheres. E o fato de ter abandonado as mulheres, se ela amanhã tivesse alguém que se interessasse em ficar com ela, teria que pagar ao seu ex-marido, ao seu ex-dono. Mas Jesus muda isso tudo, né? O escravo, o livre,
né? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Quando a gente lê a carta de Paulo a Filemon, a gente vê isso. Olha, esse teu escravo que fugiu, eu estou mandando ele de volta. E o escravo fugitivo, ele pagava. Se ele fosse pego de volta, ele poderia ser morto. Mas você vai tratá-lo como um irmão, como um igual a teu, né? Imagina o problema de Filemon ao receber, né, Onésimo e os outros escravos. Como ficaria a situação? E se ele te deve alguma coisa, Paulo diz: você me deve muito mais, porque você deve a sua própria vida. Porque o Evangelho transforma vidas. O Evangelho dá vida. Não há outro lugar onde nós possamos ter vida do que não ser no Evangelho. Porque Jesus disse que eu não sou uma vida. Jesus diz: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. No português, artigo define. Jesus não é uma vida. Jesus não é um caminho. Jesus não é uma verdade. Por isso que nós cristãos devemos ter muito cuidado quando ouvimos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque verdade, para mim e para todos nós, não é um conceito. Verdade é uma pessoa. Porque se o Filho não os libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdade para o cristão, verdade para aqueles que são chamados, não é conceito. Verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. A época que estamos vivendo, amados, quebrou paradigmas de uma sociedade autossuficiente e incapaz de responder a todas as necessidades humanas. A sociedade, esta pandemia, ela mostrou que o homem não é autossuficiente. Mostrou que o homem é incapaz de responder às necessidades humanas. Não está no homem responder às nossas necessidades. A humanidade foi surpreendida, levou um golpe e descobriu que, apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos do mundo atual, são vulneráveis, finitos e incapazes de resolver os seus problemas. Atente. Projetos, quantos projetos tiveram que ser adiados? Quantas potências mundiais tiveram que se quedar a esta doença, que mostraram que todo o seu poderio, todas as suas fortunas não são capazes de resolver esse problema, se não houver uma intervenção de Deus, trazendo diante de homens, dando-lhes sabedoria. Nós vemos hoje as pessoas muito mais preocupadas, às vezes, em trazerem para si os louvores do que resolverem as necessidades do povo. Estamos aí, a vacina russa, não, é a vacina americana, não, é a vacina chinesa. Dizem que os chineses fabricaram o vírus no laboratório. Se os chineses fabricaram o vírus no laboratório, eu prefiro tomar a vacina chinesa, porque só eles têm um antídoto. Meus amados, é necessário que nós não olhemos o mundo pela visão do mundo, mas olhemos o mundo pela visão de Deus, da sua palavra. Tenhamos a Bíblia como nossa lente. Tenhamos a Bíblia como nós dizemos, e o irmão disse, as nossas promessas. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu também cito muito isso. O reverendo Ricardo Barbosa, ele em um dos seus artigos, ele disse: há um novo ateu. Porque o ateu é aquele que não acredita em Deus, não é isso? Quando a gente fala ateu, vem à nossa memória o quê? Pessoas que negam a existência de Deus, né? E o reverendo Ricardo Barbosa, da igreja presbiteriana lá do Planalto, em Brasília, né? Ele diz assim: olha, hoje, nas nossas épocas, e dentro das nossas igrejas, existe um novo ateu.
Porque eles não negam a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Eles não negam, mas vivem como se Deus não existisse. Nós precisamos tomar posse da realidade da palavra do Senhor. Devemos tomar posse, e tomar posse não é coisa de pentecostal, né? Da verdade da palavra do Senhor, da vontade do Senhor para nós, do chamado do Senhor para cada um de nós. E por que nesse momento é tão importante e necessário que sejamos como os filhos de Issacar? Por que é necessário que nós sejamos crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, que olham para esta sociedade, olham para este mundo, olham para esses fatos e sabem e discernem a ação de Deus nestes fatos. A primeira coisa é porque quem sabe discernir os tempos lidera a mudança. Se nós soubermos discernir o tempo e a época, se nós não nos prendermos a ideologias políticas, sociais, teológicas, mas visemos a palavra de Deus, visemos o Cristo de Deus, visemos a vontade de Deus, descobramos qual a vontade de Deus, que não é só para os presbiterianos, mas é também para os batistas, para os assembleanos, para todos aqueles que têm a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Se nós soubermos discernir os tempos, lideraremos a mudança. Faremos uma transformação que ela deve começar pela igreja. Não podemos ter o discurso do mundo, mas o discurso de Cristo. Um exemplo de pessoas que discernem, que discerniu, da Bíblia nós temos várias, mas temos José. José foi vendido pelos seus irmãos porque ele teve sonho, e ele via os seus irmãos se voltarem para ele. Depois José teve outro sonho, que viu a lua e o sol se voltarem para ele. Os irmãos com inveja venderam José. Queriam matá-lo, mas venderam a José. E José foi para o Egito, foi vendido. Chegou na casa de Potifar. E diz a palavra que Deus era com José. E você vai ler a história de José e você vai sempre ouvir dizendo assim: e Deus era com José. E chegando na casa de Potifar, Potifar botou ele como o primeiro da sua casa. Olha, toma conta de tudo, porque o Senhor era com José. Mas a mulher de José olhou para José, se apaixonou por José e quis possuir José. Mas José disse: não, o meu Senhor me deu todas as coisas sob minha mão, menos a ti, e tentou fugir. E ela chegou para o marido e disse que foi ele que tentou possuí-la, e foi levado ao cárcere, foi preso, não como um injusto, mas como um justo. Mas Deus era com José no cárcere, e José foi colocado para tomar conta dos presos. E tinham 2 presos que serviam ao faraó, um padeiro e um copeiro. E eles tiveram sonhos. E José decifrou os sonhos daqueles homens, porque José tinha o Espírito de Deus sobre ele, e todos nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Não para adivinharmos, não para revelarmos novas coisas, porque o que tem para ser revelado já está patente e revelado na palavra. Não diga que o presbítero Paulo está dizendo que nós vamos revelar novidades. Tudo que há para ser revelado já está revelado na palavra de Deus. Não precisamos de novas revelações, mas nós temos o Espírito, e se tivermos comunhão com Deus, o Senhor nos dará discernimento. Se nos colocarmos nas mãos do Senhor, o Senhor nos dará discernimento, para que nós vejamos além
do que os nossos olhos físicos veem. E José preso, falou os sonhos, Deus revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. O padeiro seria morto, o copeiro voltaria ao palácio. Depois de 2 anos, veja, ele revelou o sonho do copeiro e disse: lembra-te de mim, quando ele foi solto. 2 anos depois, 2 anos. Continuou lá no cárcere. O rei teve um sonho. E o copeiro lembrou de José, porque ninguém no reino conseguia adivinhar o sonho, decifrar o sonho. E aí o faraó chama José, lá em Gênesis capítulo 41, verso 28 ao verso 33, diz: esta é a palavra, como acabo de dizer. Isso José revelando ao faraó o seu sonho. Esta é a palavra, como eu acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão de 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. José revela o sonho a Faraó e diz: olha, Faraó, este é o sonho, esta é a revelação, isso é propósito de Deus para este mundo, isso é propósito de Deus para um mundo caótico, isso é a vontade de Deus. E diz: agora que eu te revelei o sonho, arrume alguém dentro do teu reino para que possa tomar as providências. Você sabe o que acontece? Verso 38 a 40. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Aquele que discerne os tempos lidera mudança. Aquele que se coloca na mão de Deus apesar dos pesares, apesar das agruras, do sofrimento, da angústia, da dor, mas discerne o mover de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus que está deitado em seu berço esplêndido, que está sentado na cadeira, olhando os homens fazer. Deus é o Deus da história. Deus está agindo hoje como agiu no passado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Posso ouvir um amém? Amém. Você em casa também pode dizer amém. Meus amados, em Gênesis capítulo 45, versos 7 e 8, depois que há fome na terra, os irmãos de José vão ao Egito para poder comprar mantimentos. José prende Benjamim e ele se revela aos irmãos. Ele diz: vocês tentaram mal contra mim, mas esse mal que vocês tentaram contra mim, Deus o tornou em bênção para a manutenção do mundo, dos seres, das tribos, dos povos. Um homem que discerniu, que apesar de seu sofrimento, ele discernia o agir de Deus em sua vida. E nós temos que discernir. Nós somos homens, líderes. Não é possível, e não creio que Deus nos chamou para não fazermos nada, para nos movermos na sua direção. Semana passada, a semana retrasada, eu estava pregando na igreja e estava dizendo que nós temos muitas vezes uma falsa ideia do que é fé.
Nós achamos que fé é aqui. Nós temos fé quando Deus age em nosso favor. Quando nós temos algum poder para fazer com que Deus haja em nosso favor. Isso é uma realidade, porque quando a gente está em um momento difícil, a gente procura na igreja alguém que ore por nós. E diz, olha, fulano é uma pessoa de fé, né? Eu vou pedir a que ela ore, né? Porque Deus vai agir. Não é assim que a gente faz, ou é diferente? Ou é só lá no barro que isso acontece? Não é assim. Mas fé é quando nós nos movemos na direção de Deus. Você é uma pessoa de fé quando você se move na direção de Deus, apesar de qualquer coisa. Porque você conhece o seu Deus. Você discerne a sua vontade. Você sabe a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E isso não é só algo que está num livro. Isso é uma realidade para a nossa vida. Então, José é um homem que, ao discernir os tempos, ele liderou a mudança. Nós devemos, porque é tão importante, primeiro, porque quem sabe discernir os tempos lidera a mudança. Em segundo lugar, é importante e necessário que sejamos como os filhos de Issacar, porque quem sabe discernir os tempos mantém a esperança e aguarda a promessa sem entrar em desespero. Se você discerne os tempos, você mantém a esperança e aguarda a promessa sem entrar em desespero. A esperança, lá em Provérbios, capítulo 13, verso 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Um exemplo na Bíblia de alguém que teve esperança. Aí poderia citar Abraão, que esperou contra a esperança. Mas eu vou citar um outro, Caleb, Josué, capítulo 14, verso 6 a 14. Todo mundo já foi apresentado a Caleb, todo mundo conhece Caleb. Eu pergunto isso, parece graça, né? Mas tem gente que não conhece Caleb. Gente há 10 anos na igreja. Gente há 15 anos na igreja. Mas não sabe quem é Caleb. Gente que não sabe quem é Esther. Gente só conhece Abraão e de ouvir falar. Seria engraçado se não fosse trágico. É uma realidade. As pessoas muitas vezes acham: não, eu levantei a minha mão, eu fui batizado, acabou. E não é assim. A história de Caleb, Josué 14, versos 6 e 14. Mas antes de ler, né? Eu espero que não tenha passado mais de 1 hora ainda, né? Então veja, Josué, capítulo 14, versos 6 a 14. Mas antes, vamos ter a história de Caleb. Caleb, amigo de Josué, foi um dos espias escolhidos por Moisés para ir a Canaã e conhecer a terra e trazer o relatório da terra que Deus prometeu ao povo por herança. Passaram 40 dias na terra, voltaram, Josué, Caleb e mais 10, cada membro de uma tribo de Israel. Qual o seu relatório? A terra é fértil, a terra, como Deus prometeu, ela é frutífera, ela é fértil, ela nos dá mel. Aos seus cachos de uva era necessário que carregassem mais de um homem, né? A terra é aquilo que Deus disse que era. Ele, Josué, disse: vamos à terra apesar de terem gigantes. Mas 10 que foram, disse: não, os homens lá são gigantes, são poderosos. Sabe o que vai acontecer? Deus nos tirou do Egito para morrermos. Ah, que saudade do Egito. Aquele povo somos nós. Somos nós. E aí Deus diz: olha,
esse povo não tem jeito. Esse povo blasfema contra mim. Esse povo chegou ao ponto de chamar o maná de Deus, o pão que desce de Deus, todos os dias, de pão vil. Pão vil. Deus disse: não, Moisés, vai e ora a Deus. Diz: Senhor, não leve esse povo, não extermine esse povo. Deus disse: tudo bem, eles vão entrar, mas esta geração não entra. Só aqueles que estiverem abaixo de 20 anos. Geralmente a gente pergunta, né? Quantos entraram, dos que saíram do Egito, quantos entraram em Canaã? A gente só diz que foi Josué e Caleb, né? Mas não foi Josué e Caleb, né? Todos aqueles que saíram e que tinham abaixo de 20 anos, eles entraram na terra, né? Tá? Então, todos que tinham abaixo de 20 anos, mas daquela geração que saiu, que tinham acima de 20 anos, só quem entrou foi Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Né? O autor do Salmo diz: olha, atentai à benignidade de Deus, mas também à sua ira. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justo. Quando a gente hoje, cristãos, e a gente tem esse pecado de, quando a gente faz, qual é o maior atributo de Deus? Hoje, a gente diz que é amor, né? O maior atributo de Deus é o amor. Para o judeu, o maior atributo de Deus é a sua santidade. E Deus é santo. Deus, pela sua santidade e pela sua justiça, Ele não aceita pessoas que vivem, não são nem quente nem frio. Lembra lá de Laodiceia? Tu não és nem quente nem frio, tu és o quê? Morno. E o que acontece com os mornos? Os mornos? O que é que Deus vai fazer? Vomitar-te-ei da minha boca. Porque o morno é aquele que pensa que é sem ser. O frio sabe que não é. E o quente sabe que é, mas é em Cristo. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não podemos ser mornos. Devemos ser quentes, comprometidos com a palavra. E vamos lá para a história de Caleb. E Caleb, Deus prometeu a Caleb a terra. E aí, passam-se quantos anos? 40 anos o povo rodando, né? Entra Josué com o povo de Israel em Canaã. E Josué vai dividir a terra. E quando Josué começa a dividir a terra, Josué 14, versos de 6 a 14, diz Caleb vira para Josué e diz: olha, momento, você vai dividir a terra, mas espera aí. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como senti no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné,
Hebrom em herança. Veja, 45 anos, ele não perdeu a esperança. 45 anos, ele permaneceu fiel à promessa de Deus, agarrando-se na promessa de Deus, cientes que o Deus que ele servia, aquilo que lhe prometera, faria. 85 anos. Eu sou um menino de 40. A vida começa aos 40, né? Eu sou o mesmo homem de 40 a 45 anos. Deus me prometeu essa terra e você me dará. E apesar de terem lá homens fortes, gigantes, essa terra será minha, porque Deus o prometeu. O homem que, mesmo fiel a Deus, teve que pagar pelo pecado dos outros, mas não se revolta, mantenha a esperança. Muitas vezes nós, no trabalho árduo de caminhar com a igreja, de sermos com a igreja, nós recebemos indiferença, recebemos ingratidão e muitas vezes queremos desistir. Mas Caleb nos ensina, Caleb nos mostra que devemos continuar firmes naquele que nos prometeu, porque quem sabe discernir os tempos, mantém a esperança e aguarda a promessa sem entrar em desespero. Meus amados, em último lugar, e é em último lugar mesmo, primeiro lugar é que quem sabe discernir os tempos, quem são como os filhos de Zacar, ele sabe discernir os tempos para liderar a mudança. Ele sabe discernir os tempos, mantém a esperança e aguarda a promessa sem entrar em desespero. E, em último lugar, quem sabe discernir os tempos vive na certeza do cumprimento da promessa de Deus sem perder a fé. Ele sabe que o Cronos é nosso e o Kairos é de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, aquilo que Ele nos prometeu, Ele nos dará, mas não no meu tempo, e sim no seu tempo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, como 1000 anos é um dia. Mas no tempo certo, e a gente lê a Bíblia, se nós conhecemos a Bíblia, se nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, se nós buscamos a palavra de Deus para vivermos, não segundo a minha vontade, o meu desejo, mas segundo as promessas do Senhor, nós sabemos que Deus cumpre as suas promessas e no seu tempo. Foi assim com Abraão. Esperou 25 anos. Foi assim com Noé, para construir na arca, quase 100 anos. Impressionante. Não chove e o homem lá construindo a arca. Foi assim com tantos outros, foi assim com Davi. Lá em Eclesiastes capítulo 8, verso 6a, e a parte A do verso 6 e o verso 7 diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Só Deus sabe o tempo e o modo. Só Deus sabe como há de ser, mas Deus nos deu a possibilidade de conhecermos, discernirmos o modo e o tempo. 1 Samuel, capítulo 24, diz assim: então os homens de Davi lhe disseram, hoje, só aqui o contexto, Davi foge de Saul, se esconde numa caverna. Saul está com seu exército, sente uma indisposição intestinal, entra na caverna. Só que ele entra na caverna perseguindo Davi, querendo matar Davi, e Davi está na caverna. Quando Davi está lá na caverna, os homens de Davi dizem: olha, Davi, o Deus lhe entregou Saul, mata-o. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 24, verso 4 a 7, diz assim: então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer.
Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. A partir do verso 12 e 15, Davi chama Saul, depois que ele sai, e lhe mostra que ele tinha um pedaço do manto de Saul. E disse: olha, Saul, as pessoas dizem que eu quero intentar mal contra você. Eu não quero, eu poderia ter lhe matado, mas não o fiz. E aqui, Davi diz a Saul: julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Davi já estava ungido de rei. Davi poderia ter ouvido os seus guerreiros, poderia dizer assim como muitas vezes nós fazemos: olha, o Senhor o entregou em minha mão. Não é assim que a gente faz? O Senhor entregou o meu inimigo. Tem uma música que diz assim, né? Deixa eu ver se eu lembro, né? Rapaz, esqueci a música. Tem sabor de mel. Já ouviu essa música? Os meus inimigos virão. Tem sabor. Isso não é coisa de crente. Amai os teus inimigos. Amai os teus inimigos. Não retenha, não proceda mal com mal, mas proceda com bem. Hoje a gente não sabe diferenciar quem é crente, quem é cristão, porque crente até o diabo crê, né? Talvez seja por isso. Estremece, né? Tem muito crente, mas cristão. Os de Antioquia foram pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Mas por que eles foram chamados cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles não apenas falavam de Cristo, eles viviam Cristo. Olhavam para ele e disseram: a sua proclamação é igual ao seu testemunho. A proclamação da igreja era igual ao testemunho da igreja, né? Segundo Ronaldo Lidório, o querigma, proclamação, é igual ao martíria, testemunho. Essa é a igreja que fala de Jesus Cristo, mas vive como Cristo. E muitas vezes as nossas vidas, nós falamos de Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo, né? E aqui Davi, ele era conhecedor, ele discernia não só o tempo, mas o modo do tempo, cumprindo da promessa sem perder a fé. Deus tinha uma promessa para a sua vida, Deus tinha ungido e ele seria rei, e ele não tomaria nenhuma atitude sem que fosse pela direção exclusiva de Deus. E nós temos um manual de Deus para nossas vidas. Nós não estamos aqui para fazer justiça, porque a única justiça foi feita por Cristo. Nós não estamos aqui para mandar ninguém para o inferno. Nós estamos aqui para proclamar o reino, para aqueles que foram chamados compreendam. Eu li um livro recentemente não, há um tempo atrás, que diz que a igreja não lança semente, a igreja colhe, porque a semente já foi lançada. Deus já escolheu os seus membros. Nós temos que proclamar para aqueles que ouvem, com onde crer, se não há quem pregue. E a pregação é para todos, não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o missionário, não é para o diácono,
Todos fomos chamados para pregar a palavra de Deus, para sermos testemunhas de Cristo. Os homens primeiro. Os homens primeiro. Eu poderia, já estou bem avançado no tempo, mas eu poderia falar de Mordecai. Eu queria só ler o texto. Esther, por uma questão, quem já leu o livro de Esther? Quem já foi apresentado a Esther? Esther é escolhida rainha de Assuero, Xerxes. E aí, tinha um homem chamado Amã, que não gostava dos judeus, né? E fez o rei baixar um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E aí Mordecai, ao saber, ele se veste de pano de saco, ele ora, ele chora, e ele manda um aviso para Esther para que ela se apresentasse diante do rei. Mas Esther disse: olha, você sabe que se o rei não chamar para que eu vá e eu for, eu vou morrer, né? Se ele não mostrar o cetro dele para a minha direção, eu vou morrer. E aí Mordecai diz: olha, Esther, Esther 4, verso 14 e 16. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Nada acontece nas nossas vidas sem o direcionamento de Deus, sem o posicionamento de Deus, sem a proteção de Deus. Se vivemos esse momento, talvez eu usar as palavras de Mordecai para Esther. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevados a serem chamados filhos de Deus. Para esse momento, para esse novo tempo, para assumirmos o nosso papel de testemunhas de Jesus Cristo, comprometidas com Cristo. Amados, peçamos ao Senhor que nos encha do seu Espírito, para que sejamos homens, isso eu falar ao PH, para que sejamos homens que sabem discernir os tempos, para que sejamos mais produtivos em sua seara, e atendamos ao conselho do apóstolo Pedro que diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor e com boa consciência. Que o Senhor nos abençoe, que assumamos o nosso chamado, que sejamos homens fortes, que esta UPH continue no trabalho, na dedicação, assumirem aqueles que assim não fazem, possam refletir em tudo que foi dito e que possam tomar os seus postos e que sejam guerreiros na batalha, que já está vencida, porque Jesus disse: essa luta já está vencida, porque eu venci o mundo. Que Ele nos abençoe, amém?